entender com a gente como Zurich, na Suíça, se tornou um exemplo a ser seguido quando o assunto é mobilidade urbana. Principais notícias do mercado imobiliário. O mercado da construção deve fechar o aumento da taxa de juros. E a indústria dos materiais e no nosso case de mobilidade urbana. Seja bem-vindo a mais uma edição do On News. Que a Suíça é uma referência em qualidade de vida, você já deve saber. Como também deve saber que viver melhor está muito conectado com deslocamento fácil pela cidade. Para muitos especialistas em mobilidade, a Suíça tem o transporte público mais eficiente do mundo, com uma rede ampla e infraestrutura completa para trens, ônibus, bicicletas e barcos. Em qualquer canto do país, a população se movimenta facilmente, até mesmo pelas ruas e lagos das pequenas vilas alpinas. E quem tem carro, tira pouco da garagem, em razão de um método de gestão de tráfego criado pelas autoridades suíças. Agora que você já conhece um pouco do transporte suíço, a gente aterrissa em Zurique para falar sobre a mobilidade na cidade, que é referência mundial em transporte eficiente. Zurique é a maior cidade da Suíça, mas tem apenas 400 mil habitantes. Sei que é difícil de comparar com os mais de 12 milhões de moradores de São Paulo, por exemplo. Mas ainda assim é um ótimo case de planejamento urbano e mobilidade e um exemplo a ser seguido por metrópoles do mundo todo. Mas se engana quem acha que essa preocupação é recente por lá. Nos últimos 30 anos, os diferentes governantes que passaram pela cidade implementaram uma série de políticas públicas que mudaram o melhor jeito de ir e vir. Principalmente, criaram uma cidade multimodal. Um lugar onde os habitantes têm diversas alternativas de transporte e não ficam presos em um só meio de locomoção. 1996, por exemplo, é um marco para a mobilidade de Zurique, com a criação de um decreto conhecido como Compromisso Histórico. Desde a promulgação, é proibido construir novas áreas de estacionamento na cidade. Além disso, também foi a partir desse pacto que o governo intensificou a fiscalização nas vias, garantindo que elas fossem projetadas pensando em todos os meios viários de transporte e não só nos carros. Recentemente, a mobilidade da cidade voltou a ganhar muito destaque com a implementação do conceito Travel Demand Management, que, na tradução literal, significa gestão da demanda de viagens. E tem pilares importantes que já começaram a surtir efeito com a diminuição da utilização de automóveis. O controle de tráfego é feito por mais de 4 mil sensores espalhados pelas regiões centrais da cidade. Quando o sistema registra a capacidade máxima estipulada de veículos em circulação, o tráfego é bloqueado. Os semáforos inteligentes se adaptam às necessidades das vias. O tempo de espera aumenta ou diminui de acordo com a intensidade do tráfego. Além disso, foram instalados pedágios urbanos em locais movimentados da cidade, que são cobrados com base em distâncias percorridas e taxa variável. Quanto mais demanda, maior o preço. Claro que para isso funcionar, Zurique investiu muito em planejamento urbano. Afinal, para ter a possibilidade de escolher transportes alternativos ao carro, é preciso ter uma infraestrutura de qualidade. A cidade está sempre ampliando a rede de linhas de ônibus e trens urbanos, que já são encontrados a cada 300 metros. Além disso, há um planejamento para substituir toda a frota de ônibus convencionais por ônibus elétricos até 2025. As autoridades públicas também estão promovendo uma série de políticas que incentivam o uso da bicicleta e trajetos realizados a pé, revitalizando zonas urbanas e espaços públicos, principalmente ao redor das orlas e dos lagos. E de forma complementar, diminuíram o limite de velocidade máxima dos carros nas vias urbanas. Algumas ruas chegam a ter o limite de 20 km por hora. E qual é o resultado desse conjunto de ações? Apenas 25%, gente, 25% dos habitantes têm veículo próprio. A maior parte prefere se deslocar a pé, de bicicleta ou transporte público para os trajetos mais longos. Me diz aí, você não gostaria que essa também fosse a realidade do transporte brasileiro? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E se você, assim como nós, também é apaixonado por mobilidade urbana, não pode deixar de assistir o On News Entrevista da próxima semana, que recebe o diretor de uma empresa de mobilidade que está reinventando o transporte no mundo e acaba de chegar no Brasil.
Quer saber de qual empresa que eu tô falando? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e assim que a entrevista estiver no ar, você vai receber uma notificação do YouTube. Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau!